Está começando mais um Digital Club. Hoje nós recebemos aqui... Hoje está um dia muito especial, né? Porque é a primeira aparição da Paula Petrúcio. Olá! Prazer estar aqui com Pode vocês. falar mais aí, cara. Já apresenta o Igor, então vai tá no padrão. ótimo. Eu sou a Paula Petrúcio, faço parte aqui dos especialistas do IBPD. É um prazer estar com vocês compartilhando esse momento do nosso Digital Club com um convidado super especial. Fala um pouquinho sobre você, se apresenta pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Os três funcionam. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Igor Parente. Eu sou sócio de 3 empresas, Botoclinic Tijuca, de César Tinfermat e Unique, compartilhamento de propriedades. E sou advogado da Shell do Brasil. Tá? Então eu costumo falar para o pessoal que eu tenho hoje 4 empregos, né? Dividindo aí as 24 horas do dia. Na Shell, eu tomo conta de uma parte do que a gente chama de contencioso, que são as resoluções de disputas na América Latina e Caribe. E a gente tem a Botoclinic Tijuca, que é uma empresa focada na estética facial, de César Tinfermat, que é uma empresa, na verdade, que veio da minha família, e é focada em materiais de construção, e a Unique, que é uma empresa que é um conceito novo de compartilhamento de propriedades de luxo. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês hoje sobre o histórico de tudo isso e aonde é que a gente quer chegar. Não, e eu já vi que essa conversa vai ser mais interessante do que eu imaginava, né? Papo de bar é assim. A minha cunhada é do jurídico da Shell, de repente você conhece ela. Quem? Lia Guimarães. Claro que eu conheço a Lia. Bom, então. Nota 1000. A Lia é irmã da minha esposa, né? Então tá tudo em casa, cara. Sei quem é a tua esposa. Não a conheço, mas sei quem é, porque ela é médica, né? Médica, dermatologista. Tá vendo? Eu não vi propaganda, mas olha só. Precisando, eu posso dar o contato. Tô brincando. A propaganda do concorrente dele, né? Você chama o convidado e faz propaganda da concorrência. Eu nem tinha pensado por aí. Né? Não, mas esse também é um ponto interessante. Tá? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Não sei se vai estar adiantando um pouco o papo, mas não são concorrentes. Não tem regra. Aqui não tem regra. Joga solto. A gente não vê os dermatologistas, a gente não vê cirurgiões plásticos, a gente não vê pessoas que atendem consultório como concorrentes. Por quê? Tá? O nosso foco, a gente está focado são clínicas dentro de shopping center, tá? Não é um conceito de fast Botox, tá? Não é essa a ideia. A gente trabalha com os melhores produtos, Botox, Allergan, que é Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é um fast Botox? Explica pra gente também esse conceito. Desculpa, que uma vez uma cliente fez um comentário negativo falando porque lá é um fast Botox, como se fosse um drive-thru, um fast food, uma coisa sem muita qualidade, né, que você tá ali simplesmente para a pessoa chega, aplica um Botox rapidinho e sai. A ideia não é essa, né? A pessoa entra, ela vai fazer uma avaliação, existe todo um planejamento por trás e a gente vai entrar com a aplicação. Mas por que a gente não vê dermatologistas, cirurgiões dentistas que atendem em consultório, cirurgiões plásticos como nosso concorrente? Porque são camadas de público diferentes, né? A Botoclinic ela vem para democratizar, para trazer o acesso de uma forma muito mais fácil para uma gama da população maior. Tá? Então, a gente tem parcelamento em 12 vezes sem juros, por exemplo. Se você for numa clínica de uma dermatologista, dificilmente você vai conseguir isso, porque não tem escala para se conseguir e as taxas acabam sendo muito altas dos cartões. Né? Nós somos 160 lojas. Então, com isso, a gente negocia uma taxa com o cartão que é infinitamente melhor e a gente consegue trazer esse benefício para o nosso cliente em um preço similar ao que ele vai pagar no consultório. Então, assim, menor problema com dermatologistas ou qualquer outro tipo de especialidade. Que bom. Não que quisesse dizer alguma coisa, mas é bom saber. E Igor, conta um pouco como é que você começou nessa jornada aí de empreender, né? Você é uma pessoa que começou a empreender já estando no mercado, né? Já estava no mercado. Enfim, vamos lá. Para contar essa história, tem que trazer um pouquinho mais para trás, né? Tudo vem do meu pai, né, e da minha mãe, né? O meu pai e a minha mãe, eles faziam parte de um grupo de materiais de construção que eram dos meus avós. Foi muito grande, né? Acho que chegaram a ter 18 lojas. O depósito onde é o Cidade Jardim, aqui na Barra, no Rio. Todo aquele terreno era o nosso depósito de material de construção, onde a gente
levavam materiais para as outras lojas. Então, tinha loja no Senador Vergueiro, tinha loja em Ipanema, loja em Copa, Jacarepaguá, enfim, tinha um monte de loja. E era tudo, saía daquele terminal logístico, né? Naquela época, anos 60, anos 70, era uma sociedade muito mais patriarcal que é hoje, né? E meu avô teve 11 filhos, né? Dos quais todos os homens trabalhavam na empresa e as mulheres estudavam. E a forma de remuneração que meu avô colocava lá para os filhos, ela era com base na idade. Então, o filho mais velho ganhava mais que o filho mais novo e por aí vai. O meu pai era do meio, né? E estando certo ou estando errado, enfim, não importa, mas ele não concordava com essa forma de remuneração. Um dia brigou com meu avô e decidiu sair lá da Tinta Mate na época. Tá? Não foram termos muito agradáveis da saída dele. Tá? Ele saiu, não teve muita ajuda, segundo o que ele me conta. E ele acabou abrindo um depósitozinho dele na Rocinha, para o qual ele buscava materiais de restos de obra para vender lá nesse depósito. Né? Então, assim, ele começou literalmente do nada, buscando resto de prego que sobrava numa obra para revender. E aí interessante. E aí ele dava um percentual para o cara da obra, entendeu? E ficava com outro percentual, né? Isso já tem mais de 30 anos. Né? Olha aí a malandragem do brasileiro. Já né, estão falando dos hacks aqui há 30 anos atrás. O que hoje a gente tem aí do pessoal intermediando venda através do Instagram, ele intermediava a venda através do ponto de venda. Né? Não era do Instagram, não era do digital, mas era do ponto físico. Mas exatamente o que a gente vê fazendo hoje com carro, com apartamento, o que quer que seja. Então, assim, era dentro da Rocinha, na Via Ápia, né? A empresa dele, e isso lá no começo dos anos 90, todo mundo sabe que a criminalidade no Rio de Janeiro era muito pior e não era um lugar muito agradável, né? Ele passou por algumas situações ruins e decidiu, não, eu preciso sair daqui, tá? Ele saiu de lá, comprou um imóvel na loja, de fato, em São Conrado, que é hoje onde a gente está instalado, uma loja enorme, 300 e tantos metros, e com mezanino enorme. E ele comprou na época em dólar, naquela época da inflação, não sei o quê. E ele fez a compra em dólar e logo veio o Plano Real e mudou a cotação do dólar para metade. Então foi uma das grandes sortes da vida dele. O real era quase $1, né? Acho que era a mesma coisa. Não, né? Teve uma época que foi metade. Era 1 para 1 e teve uma época que foi para 60 centavos, um negócio desse. Assim que o Plano Real chegou. Ele me conta essa história, eu era muito novo na época, devia ter 6, 7 anos. Então, assim, não conheço muito a fundo como é que é. Mas ele me fala que a grande sacada da vida dele, que foi quando ele começou a ter o turnaround e ganhar dinheiro, né, de verdade, foi com isso, porque ele comprou, na verdade, um imóvel pela metade do preço que ele ia comprar e o que ele fez com esse resto? Colocou de estoque para dentro, né? Então, ele, conseguiu uma barganha com fornecedores, né? Conseguiu valores muito melhores e conseguia repassar isso para os clientes. Na época, São Conrado não tinha loja de material de construção, só tinha dele. Então, a gente pensa que São Conrado é um bairro de passagem, né? Mas é um bairro de passagem com um monte de gente que mora ali. Né? Então, se você tem um negócio ali que é bacana, que as pessoas vão, dá certo, né? Existe hoje a padaria lá, que é o Zona Zen, fazendo o merchan deles aqui. O pessoal de São Conrado adora o Zona Zen. É incrível. Não, e é engraçado você falar isso, né? Porque o bairro da Barra, né? São Conrado até um pouco menos, mas Barra da Tijuca é um bairro muito novo. Né? Você falou dos anos 70, quando tinha o depósito lá, tudo mais, essa estrutura, você não tinha quase Barra da Tijuca, né? Aqui era muito mato, né? Eu lembro que minha mãe, nessa época, ela trabalhava... Ela era médica também, né? É médica até hoje, trabalhava no Hospital de Santa Cruz, de vez em quando eu ia com ela para lá. E aqui era terra de... Você ia para lá sem nada no caminho, assim. Tinha uma coisa, depois não tinha mais nada. Né? E a Barra cresceu muito rápido, né? 70, 80, 90, acho que foi quando teve esse grande boom, né? Também em 2000 continuou crescendo, né? Recreio, Jacarepaguá cresceu mais, mas até expandiu, né? Desculpa até, Paula, a gente tinha muito que a Barra da Tijuca, para quem morava para a Zona Sul e outras áreas, ela ia até o Barra Shopping, né? Aí, com o tempo, cresceu tanto que a Barra da Tijuca foi indo cada vez mais para lá, né? Depois viu o design. Você sabe até onde vai a Barra? Na prefeitura? Sabe onde acaba a Barra?
Eu acho que é no pé de Itaúna, ou não? Barra Recreio World, aquele shopping que tem vários países. Vai até ali. Não fazia ideia disso. Administrativamente até ali. Então, aquele condomínio branco que tem ali do lado, na frente dele, ainda é Barra Bale. Ainda é Barra. Mas vai lá, desculpa te interromper. Não, nada. É interessante a gente ver há tanto tempo atrás já criando oportunidades. Né? Porque ele vislumbrou uma oportunidade, não teve medo de arriscar, muito pelo contrário, e conseguiu construir, né, todo esse império. Mas isso tudo foi com muito percalço. Né? Foi com muito percalço, muita gente pisando no calo dele. E da minha mãe também junto, eles sempre trabalharam juntos, né? Minha mãe, até antes de trabalhar na empresa do meu avô, ela trabalhava numa empresa multinacional, tá? E enfim, acabou indo lá trabalhar com ele para ajudar, né? E, enfim, acabaram dando certo. Mas teve muito percalço no meio do caminho, e meu pai, ele é um empreendedor executor, ele não é um gestor. Tá? Não adianta pedir para ele gerir pessoas, ele não é bom em gerir pessoas, então tem que reconhecer as falhas, ele mesmo reconhece. Mas na hora de colocar a mão na massa, ele coloca. Só que isso vem com consequências, né? Então, assim, ele trabalhava de segunda a sábado, nunca teve feriado. A última vez que meu pai tirou férias. A gente vai chegar lá, meu pai meio que se aposentou assim que começou a pandemia, mas antes disso, a última vez que ele tinha tirado férias foi em 2005. Em 2005, tirou um mês de férias, né? Tinha feriado, uma coisa ou outra, mas férias. 2005, assim, para quem é CLT, isso não existe, né? Até é ilegal. E a gente empreende querendo trabalhar menos, né? Para quem é CLT, tá? Se você quer empreender, já vai aprendendo, esse é o padrão, isso é normal. Se você quer ser CLT e empreender, esquece. É domingo a domingo, 24 horas por dia. Mas, enfim, e nesse meio do caminho, o que meu pai sempre falava para mim? Filho, não vá trabalhar com loja, não vai ter negócio, esse negócio dá muito trabalho, vai ser empregado de alguém, melhor coisa que você faz. E outra coisa, faça faculdade de Direito para ninguém te passar para trás. Faça faculdade de Direito, depois se você quiser fazer outra coisa, você faz outra coisa, mas primeiro você faça a faculdade de Direito, que é para você nunca ser passado para trás por ninguém, como até parece, né? Você faz faculdade de Direito, você vai continuar sendo passado para trás, porque tem sempre alguém mais esperto que você. Mas, enfim... E aí, onde é que começou o estudo? Eu fiz minha faculdade de Direito, tá? E logo quando eu estava no 7º, 8º período, eu comecei a fazer o estágio na Shell, tá? Eu comecei a estagiar na Shell e um ano antes de me formar, teve o processo para trainee, né? Só que a Shell nunca tinha tido um trainee no jurídico no mundo, né? Eu era estagiário do departamento jurídico, eu como acadêmico de direito na época, e não tinha nunca teve, né? Porque é uma área que é um pouco engessada, né? Para você pegar aqueles programas de trainee, onde você vai rotacionar entre áreas, você vai ter uma escala de cursos, né, diferentes, etc. Mas eu resolvi fazer na época. E foi bem legal, porque como qualquer programa de trainee, né, eu estava lá com engenheiro, eu estava lá com pessoa de administração, e o processo seletivo não era um processo seletivo de direito, onde você vai falar sobre os aspectos da lei, nem que sejam os aspectos práticos, mas a aplicação daquilo tudo era um negócio. Eu lembro até hoje, a Shell estava fazendo negócio num país XYZ, tudo fictício, e passava um pipeline, que é uma tubulação de um país para o outro, existia uma guerra tributária entre os dois países, e no país onde tinha mais imposto, a população local causava saques no pipeline, né, para poder tirar petróleo do pipeline e vender aquilo, né, clandestinamente. Então, assim, resolve isso aí. Você é o bom, que eles chamam, que é o gestor do projeto. E então resolve como é que a gente vai fazer isso. Eu lembro que na época que eu falei, cara, sei lá o que eu vou fazer. E para você chegar lá, eram 70 e poucas páginas, você tinha que ler tudo aquilo em inglês, você tinha que ler tudo aquilo e resolver em 2 horas, né? E aí eu, cara, vou usar a criatividade aqui, né? Vamos pensar que isso aqui é de fato fictício e vamos esquecer que existe budget para as coisas, né? Vamos gastar dinheiro. Então eu peguei e falei, pessoal, então o que a gente tem que fazer é o seguinte,
A gente vai instalar nosso escritório administrativo no país onde tem menos impostos, tá? A gente bota a nossa pessoa jurídica lá, etc., para a gente aproveitar essa questão tributária. E a gente contrata todo o pessoal que está fazendo o roubo lá dos nossos petróleos para trabalhar no nosso escritório administrativo. A gente vai capacitar eles, tá? E a gente vai contratar eles para trabalharem lá, e assim eles vão ter um emprego, não vão precisar roubar, porque imagina, né? É uma coisa perigosa. Nessa capacitação, a gente mostra para eles os riscos daquilo, porque eles não vão querer. Imagina se um dia aquele negócio explode, vai morrer todo mundo, o cara vai perder a família, a filha vai ficar sem pai, né? Então ninguém quer passar por uma coisa dessa, né? E acabou que os caras cometeram esse erro aí de me contratar. Me contrataram e tiveram um problema, porque era o primeiro trainee que era advogado, né? Não tinha isso, né? O programa, inclusive, não chamava nem trainee, chamava de graduates. Não sei por quê. E eu tive algumas sortes, né, aí, nesse meio tempo. Nessa época, eu tive a sorte de que a gente estava reestruturando a empresa, todo o jurídico da empresa, e estava criando essa área que hoje é a área que eu trabalho, que é a de gestão de conflitos, gestão de resolução de disputas. E quem via ser o gestor dessa área era um americano, tá? Então, ele gostou daquela ideia, né, de ter um trainee, e falou, não, vamos dar um jeito, vamos colocar ele aqui para ser trainee. Me botaram lá para ser o trainee, né, e acabou que o programa de trainee, não tem problema falar isso, mas foi um desastre, porque não foi um programa de trainee, né? Eu até rodei para uma área, mas uma outra área dentro do jurídico, que hoje é a área que a Elia trabalha, né, que é de contratos. Mas não foi aquela experiência de você, vou ficar aqui, conhecer a cadeia de produção, vou conhecer a parte logística, não sei o quê. Enfim, você desestruturou o RH totalmente. Mas você foi o melhor contratado. Eu venho da área de RH. E quando a gente conduzia esses processos seletivos, tudo que a gente queria era uma ideia disruptiva. E a gente escutava sempre o mais do mesmo, mais do mesmo. Então, essa sua veia empreendedora, de repente você até herdou da sua família esse pensamento de intraempreendedorismo, isso foi fundamental para essa sua contratação, inclusive deve fazer toda a diferença para você conseguir gerir 4 negócios, né? 4 carreiras hoje. Cara, esse negócio do RH é curioso, né? Eu vi mais do mesmo. Fala um defeito, sou perfeccionista. Todo mundo, né? Todo mundo, né? Por favor, não falem mais isso, tá? Inventa outra coisa, mente, não fala mudou, que não. Mudou, agora é imediatista. Sou imediatista. Não dá. Enfim, aí isso veio se mostrando lá, realmente, essa questão do intraempreendedorismo. Porque, a partir de então, a gente lançou alguns projetos dentro do jurídico da Shell. Foi a primeira gestão de um sistema de resolução de disputas internacional, que pega as disputas do país, do mundo todo, a gente coloca tudo num sistema, tá? E aí, quem que coordenou o projeto lá dentro do jurídico do Brasil fui eu. Agora, ano passado, a gente lançou um outro sistema para controle automatizado, um negócio que vem junto dos tribunais, cujos escritórios mesmo conseguem atualizar e tal, faz uma gestão das provisões. Antigamente, a gente trabalhava com 43 planilhas para gerir provisões, né? A gente tinha uma FTE que ficava... FTE é um empregado de tempo inteiro. Ela ficava 7 dias no mês, focada simplesmente em trabalhar nessas 43 planilhas. Com o sistema, agora ela fica 4 horas. Olha o ganho disso, né? Então, eu e essa pessoa que trabalhamos nesse projeto, eu meio coordenando e ela mais colocando a mão na massa, é uma pessoa incrível, inclusive. E outras ideias que a gente teve. A gente teve um projeto que a gente chamava de Settlement Counsel, que o portuguesado seria o advogado dos acordos, né? A gente contratou um cara fantástico, Diego Falek. Ele é especialista em mediação em acordos. Ele foi a pessoa que foi responsável pelos acordos lá da barragem da Vale, né, pelo caso da Varig, etc. Então, a gente contratou esse rapaz para resolver alguns casos que a gente tinha problemas familiares, né? Tu imagina, um cara tinha um posto de gasolina, ele teve um problema com a Shell, né? E aquele posto era a vida do cara. Então, além da questão financeira, existe a questão emocional, né? A gente contratou esse cara para lidar com isso e tal. E até acabou que tornou uma história muito legal, porque
A minha chefe da época na Shell, hoje é sócia do Diego no escritório dele, né? Então, acabou que o negócio fez tanto sucesso, foi tão legal que ela foi lá trabalhar com ele, né? Então, enfim, aí eu vim seguindo essa carreira dentro da Shell, já meio que trabalhando esse intraempreendedorismo, mas eu sempre tive a vontade de ter um negócio próprio, né? E aí, em março ou fevereiro de 2019, eu estava em São Paulo, fui lá assistir um show, e aí fui almoçar ou jantar, não lembro agora, no Shopping Ibirapuera, né? E aí cheguei lá na frente do Shopping Ibirapuera, estava do lado do restaurante, e vi a loja com um tapume fechado, escrito lá, Botoclinic, Botox e harmonização facial em até 12 vezes sem juros. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, genial. Não existe isso, o cara que inventou isso é um gênio, ele sabe muito o que ele está fazendo, vou mandar mensagem. Mandei mensagem, um mês depois estava eu assinando um contrato de franquia com eles lá em Porto Alegre, né? Você foi o primeiro do Rio, né? Foi o primeiro do Rio. Eu fui o primeiro que assinou aqui no Rio e primeiro a, de fato, inaugurar no Rio, o que vem com vantagens e desvantagens, né? Então, assim, desde que a gente inaugurou, nós somos recorde de faturamento aqui do Rio de Janeiro, a nossa unidade que mais fatura, graças a Deus, e é um bom trabalho desenvolvido pelo time lá. Claro que tem um mês ou outro que não, mas, né, historicamente, na média, e vem com várias desvantagens. Ou seja, por quê? Né? A gente captou cliente antes, né? Então, existe essa parte. Mas isso vem com desvantagem. Por exemplo, eu já tive problema com CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, que queria que nós fôssemos cadastrados no CRO. O que não cabe, porque existe uma lei do próprio Conselho Federal de Odontologia que diz que centros estéticos, como nós somos, não são obrigados a ter cadastro no Conselho de Odontologia. O desafio disso se você é cadastrado no Conselho de Odontologia, você não pode fazer anúncio. Né? Você não pode falar, porque meu preço é R$12,99, o que quer que seja, você não pode fazer isso. E essa é a nossa estratégia de marketing, né? Então, tive problema com o CRM, o CREMED, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, porque queria bloquear que nós fizéssemos habilidade de harmonização facial por serem privativas dos médicos, o que também caiu por terra, porque existe uma ação na justiça no qual o Conselho de Medicina perdeu. A gente teve problema com vigilância sanitária. Eu cheguei lá um dia, a vigilância sanitária estava lacrando a minha loja, porque, em tese, você não pode ter atendimento e esterilização na mesma sala, né? E a gente tinha uma sala que tinha uma autoclave e tinha uma mesa, a cama para atendimento. Não estava sendo utilizada na hora, né? A gente nunca ia fazer isso, até porque fica quente, não tem como você fazer um procedimento. E, a bem da verdade, foi a sala que eu tive aquela reuniãozinha com você. Sim. Se eu usei aquela sala 5 vezes para colocar uma pessoa com anestésico, foi muito, porque como a gente trabalha, e aí desde sempre isso vai fazer diferença depois na pandemia, a gente trabalha com horários escalonados, a gente não deixa a loja ficar cheia de gente porque a gente não acha que é uma experiência agradável para o cliente. Eu não tenho nem necessidade de estar usando 2 salas, né? Você até comentou isso naquela nossa reunião. Então, hoje, se eu voltasse atrás, eu não teria construído 2 salas. Se eu soubesse, né, há 2 anos atrás o que eu sei hoje, eu não teria construído aquela sala. Mas, enfim, o ponto eu cheguei lá, tirei a maca, botei no estoque, eu falei, aqui, seu fiscal, não tem problema, não é mais uma sala de atendimento, não tem mais maca. Mas quando eu cheguei aqui, tinha atendimento, então eu tenho que lacrar a loja. Então, beleza, lacra a loja, aí fomos lá na vigilância sanitária e resolvemos. Agora é o Ministério Público do Trabalho, que eu respondi ontem, dizendo que eu não posso contratar prestadores de serviço, né, por uma denúncia qualquer, falou que eu não posso contratar. É difícil empreender aqui, né, cara? Cara, como é que alguém fala que você não pode contratar alguém, cara? Tem que ser CLT, todo mundo tem que ser CLT. Beira um absurdo, né? E assim, para mim não faz sentido ter CLT. Faria sentido se essas pessoas que estivessem lá me prestassem serviço diariamente, etc. Agora, eu não controlo as férias delas, eu não controlo o horário delas, elas fazem o horário delas. Se não me engano, você até comentou que elas atendem em outros locais também, tem consultórios próprios. Todas elas têm consultórios próprios. São CNPJs, não são pessoas físicas. Né? Quem está me prestando serviço é um CNPJ, não é uma pessoa física.
Então, assim, não faz sentido. Mas, enfim, a gente vai responder e, mais uma vez, a gente vai ganhar, porque a gente ganhou todos até agora e não tenho dúvida que vamos continuar ganhando. Mas, assim, é mais uma amostra, né? Como você falou, a dificuldade de se empreender no Brasil, né? Tem sempre alguém querendo... E mesmo com esse desafio, você ainda abriu um outro empreendimento. Não, é assim, e quero só uma coisa nessa conversa, né? E mesmo pegando um modelo de franquia. Mesmo pegando um modelo Porque assim, o que é um modelo de franquia? Né? É um modelo que já está validado, é um modelo que já tem processos, que já funciona, já tem muita coisa estruturada e desenhada para você não precisa começar do zero, né? Eu brinco com todo mundo assim, você está construindo um site, né? Você não escolhe como você quer o site. Né? Já tem um modelo pronto lá que você vai pegar e adaptar alguma coisa ali, mas dentro do que a regra da franquia te permite. Entendeu? Claro que você vai adaptar o seu público, uma comunicação, um detalhe aqui, uma coisa ali dentro do que é permitido. Mas mesmo assim, você pode ter diversos desafios ao longo dessa jornada. De novo, né? É um recado para quem quer ser franqueado. Não adianta querer ser franqueado e achar que vai chegar a receita de bolo para você, você vai fazer e vai dar certo. Não vai. Vai quebrar. Se for assim, se não ficar lá, chegar perto, entender o negócio, conversar com o franqueador, ter esse diálogo com o franqueador, não ficar só brigando com o franqueador. É claro que você vai brigar com o franqueador, né? São duas pessoas distintas e cada um tem um objetivo. Mas conversar, entender, chegar junto. Se pegar uma franquia e achar, não, recebi a rescisão do meu trabalho na CLT e agora eu quero empreender. Esse é um clássico, empreender não é para todo mundo. Esse é um clássico. E não tem nada errado com isso. Você pode ser um funcionário, não tem problema nenhum. Pode ser um diretor foda, você vai ganhar muito mais que um empreendedor na maioria das vezes. 4º programa, é a segunda vez que alguém que vem aqui fala que empreender não é para todo mundo. E não é porque não é ninguém melhor do que ninguém. Não é ninguém melhor que ninguém. É perfil. É perfil. Você vê que está todo mundo querendo abocanhar um pedaço de você e você tem que ter uma resiliência muito grande. Até porque, você, por exemplo, imagina naquela situação. Se eu tivesse tratado mal o fiscal, provavelmente eu ia para a delegacia, né? Porque eu desacato a autoridade. O fiscal é uma autoridade. Então, ia ter um problema maior. Você falou, não, tá bom, seu fiscal, se você acha que é assim, tá bom, beleza, vai lá, eu vou recorrer nas formas que precisam ser recorridas. Enfim, aí quis montar um outro negócio, mas isso ainda vai vir depois, né? Porque no meio desse caminho, o que aconteceu? Meu pai continuava com material de construção, né? Eu montei a Botoclinic, né? Aqui no Rio, e aí tinha em paralelo material de construção que não estava indo bem. E aí já começou a perder faturamento, perdeu bastante cliente e começou a cair, tá? E aí, em dezembro de 2019, meu pai chegou para mim e falou, cara, quero vender, não quero mais saber disso, tal, não sei o que, tal. Aí eu calma, não vamos vender agora, isso aqui é o nosso legado, é o teu legado, né? O que você trouxe para todo mundo e a gente não vai parar por aqui, vamos fazer outra coisa. Né? Como eu fiz lá com a Botoclinic, existe a receita de bolo, né, que você vai aplicar e você vai estar junto, vamos trazer uma franquia para nos ajudar. Né? E na época, a gente trouxe a Dicenza, que é uma empresa do grupo LafargeHolcim, multinacional, do Cimento Mauá, todo mundo conhece. E a Dicenza fez um investimento na gente para tornar a nossa loja uma loja franqueada da Dicenza. Né? Foi uma negociação que eu tive com eles. Eles queriam que eu pagasse uma determinada verba. Eu falei, olha, assim, primeiro, não tenho como. E segundo, você quer me transformar numa loja do teu time. Né? Então, se você quer me transformar na loja do teu time, eu não vou te pagar para eu te pagar royalty depois. Né? Eu já estou aqui funcionando. Então, você me paga. Você me transforma em você, depois eu te pago royalty, beleza? Negociação vai, negociação vem. Mais uma vez, uma sorte, né? O pessoal lá precisou expandir a rede. E aí me ligaram, falaram, Igor, olha, conseguimos tal investimento, não sei o quê, vamos fazer. Não, beleza, vamos fazer. Começamos a implantação em janeiro, fevereiro, março de 2020, pandemia. Fecha tudo, material de construção ainda não era considerado essencial, né? Isso foi acontecer depois de umas 2 semanas. Só que a gente aproveitou aquele momento que estava fechado para dar o último gás na obra. Né? Então fomos eu, meu pai, né, meu ex-cunhado, que hoje trabalha lá comigo,
minha mãe, fomos lá, ficamos dentro da loja, trabalhando na organização, né, para a gente poder, de fato, uma hora isso ia reabrir. Né? A gente não sabia que ia estar na pandemia até hoje, a gente achava que ia reabrir, sei lá, em 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco esse vírus passa. Não, reabriu em 2 semanas, de fato, mas só porque foi considerado essencial. E quando a gente reabriu, a gente já era a tal da licença, né? E aí os clientes começaram a ficar aquele burburinho, loja de material de construção nova, e o que está acontecendo ali? E aí a gente veio trazendo, não, agora tem parcelamento em 10 vezes, porque tal qual, né, lá que eu falei, na Botoclin, 650 lojas, na Dicenza são 2.000 lojas na América Latina. É uma coisa de monstro, então é muito grande. A gente tem negociações ótimas com o fornecedor. Meu preço de tinta caiu 30%. Né? Depois subiu de novo. Depois subiu de novo por conta da pandemia. Né? Mas do momento em que eu... Mas teria subido mais se teria não subido tivesse. muito mais. Assim, uma coisa de... não tem como. Teria subido muito mais. Então, a gente começou a implantar e os clientes foram vendo. Né? E a gente foi pegando clientes antigos de volta. Como, por exemplo, o Fashion Mall. Né? A gente tinha deixado de atender o Fashion Mall e voltamos a atender. E de quebra veio o Bossa Nova Mall. E foi uma negociação que foi interessante. Quando eu fui conversar com ela, com a gerente de compras de lá, na verdade eu fui através do gerente de vendas do Fashion Mall. Por quê? Porque ele queria que eu colocasse uma Botoclinic no Fashion Mall. Então a gente fez aquele link, né? Eu falei, olha, posso até pensar nisso. O cara foi te vender e saiu comprando, né, cara? Isso que é um bom vendedor, né? Esse que é o padrão. Posso até pensar nisso, mas primeiro eu tenho que ter você como meu cliente. Acabou que, cara... Com esse negócio da pandemia, a gente não abriu a loja lá, mas eu abriria. Tá? Eu abriria. Hoje eu nem conseguiria abrir porque houve um investimento por parte da XP Investimentos na Botoclinic, e hoje a Botoclinic, a franchise, a Botoclinic Franchise faz parte do grupo XP Investimentos, né? Faz parte de um fundo lá de private equity da XP, e as lojas novas que serão abertas serão lojas próprias até certo ponto. Não, e o faturamento, só para eu analisar aqui os meus investimentos na XP, está aumentando ou está diminuindo? Tô brincando. Cara, vamos lá. O valuation da Botoclinic passou de 100 milhões para 140 milhões. De agosto de 2020 até março desse ano, até agora. Então, assim, teve um aumento exponencial no valuation da empresa. Né? Mas foi por causa do aporte da XP ou o aporte da XP foi... Antes disso, o aporte da XP, o aporte da XP tornou o valuation dela em 100 milhões. Ok. Tá bom? Esse dinheiro não foi gasto ainda, né? Eles têm um plano lá para eles gastarem esse dinheiro e que eu nem tenho acesso, né? Porque eu sou franqueado. Apesar de eu ser diretor lá da Associação de Marketing da Botoclinic, isso não chega para a gente. É informação confidencial, nem tem que chegar. Mas o que importa é o valuation da empresa cresceu. Então, quem está nesse fundo lá, Private Equity, que é o fundo gerido pelo próprio Chu, que é um dos sócios, ele teve esse incremento. Né? Então, enfim, ganhamos lá o Fashion Mall, ganhamos vários outros clientes. E meu pai, né, que já queria parar de trabalhar, começou a pandemia, meu pai é idoso, meu pai tem de 1954, vai fazer agora 67 anos, dia 16 de abril. Ele foi para a fazenda. Aí ficou lá na fazenda vários meses, meio que se aposentou. Minha mãe ficou em casa um tempasso. Depois ela voltou para nos ajudar lá com a parte mais financeira, né, o contábil, porque você imagina, não tem braço para, de fato, executar tudo. Né? Diferente do que eu falei que meu pai era um executor, eu sou muito mais gestor do que executor, porque não tem tempo. Né? Então, eu já trago um time bom, meu ex-cunhado, a minha própria mãe. Lá na Botoclinic eu tenho uma gerente que é formidável, maravilhosa, Ali, obrigado, Ali. Então, enfim... Tem que trazer esse time. Resultado disso tudo. Em janeiro, quando eu estava no Jalapão, quando a gente se falou, eu recebi uma ligação lá do grupo da Dicenza e falou, Igor, grava um vídeo pra gente para falar como é que foi esse ano tal, para comemorar o prêmio que você ganhou. Ué, que prêmio que eu ganhei? Nem sei de prêmio que eu ganhei. Eles, porque você foi a loja que mais aumentou o faturamento durante a pandemia. Então, cara, assim, incrível. Então, vamos lá. Você perguntou o faturamento, né? O que aconteceu? Na material de construção, a gente aumentou o faturamento em cerca de 20% a 30% durante o período da pandemia. Tá? Na Botoclinic, a gente ficou fechado, de fato, 3, 4 meses. Né? A gente fechou de março até junho.
né? Então, a gente fechou esse tempo todo. Quando a gente retornou, aliás, foi até julho, quando a gente retornou, em agosto, a gente faturou a mesma coisa que a gente faturou no nosso segundo mês de funcionamento, que foi o nosso segundo maior faturamento. Ou seja, a gente faturou igual ao nosso segundo maior faturamento, né? E numa volta de uma pandemia. Mas tinha muita gente que ficava represada, ficou sem fazer o seu Botox. Botox dura 3 a 4 meses, segundo a bula. Algumas pessoas têm a experiência de 6 meses, o que é muito raro. Então, assim, de fato, quando retornou, todo mundo precisava fazer Botox, né? A gente ficou 3 meses parado sem ninguém vender. Então, quando voltou muito bem. Setembro já deu uma diminuída, e outubro continuou na mesma pegada de setembro e tal, e dezembro também, novembro é bom sempre por conta do Black Friday, né? Então a gente também tem as ações de Deve Black ter questão Friday. de começar a se preparar para o Natal também, festas, exato. férias. As pessoas se preparam para as festas, para as férias, e depois, quando chega de fato as festas e as férias de janeiro, as pessoas já deixam de fazer os seus procedimentos porque precisa ficar sem sol, né? A gente mora no Rio de Janeiro, todo mundo quer ir para a praia em janeiro. Logicamente. Né? Então, aí janeiro, aumento da pandemia, fevereiro, aumento da Se pandemia. o nosso prefeito deixar, né? Se pisar, você vai ser preso. E aí agora, enfim, esse ano a gente está passando pelo desafio novamente, né? Nesse meio tempo, mais uma vez, não consigo ficar parado, quando foi em setembro do ano passado, me deu a ideia de montar esse novo negócio, que é a Unique, compartilhamento de propriedades. Né? O que acontece? De onde veio essa ideia? Foi alguma experiência sua? Foi uma experiência minha. Eu tinha uma embarcação compartilhada. Tá? Calma, fala primeiro o que é o Unique, né? Para todo mundo conhecer. Vamos lá. Melhor. A Unique é uma empresa que atua na compra, venda e gestão de bens de luxo compartilhados. Tá bom? O que a gente faz, basicamente? A gente pega um bem de luxo, como um carro esportivo, uma lancha, um jet ski. Almejamos chegar a casas de veraneio, ainda não estamos lá, e a gente compra esse bem, vende ele para um grupo de clientes, né, que são verdadeiros donos, todos eles são donos de uma parte daquele bem, e a gente gere o uso por parte desses clientes. Tá bom? Então vamos supor, vou dar um exemplo de uma lancha. A lancha, a gente divide a lancha em 6 pessoas. Né? Por que 6 pessoas? Eu tirei da cartola? Não. Fiz um cálculo, né? Existe um uso no ano, fiz entrevistas com pessoas que têm lancha, e você só usa a lancha 7% do tempo que tem disponível no ano, considerando dias corridos, né? 365 dias, você só usa 7% desses dias. Então, não faz sentido, né, você ter esse bem pagando por ele 93% do tempo para ele estar ocioso. Né? E além disso, você tem uma lancha, você tem que lidar com o marinheiro, você tem que lidar com a marina, você tem que lidar com o mecânico, você tem que lidar com a capitania, você tem que lidar com uma penca de fornecedores que, na maioria das vezes, você não é especializado para lidar. Né? Que nem a gente estava falando antes sobre, eu não entendo de tráfego, eu preciso que alguém me ensine, porque senão é muito fácil alguém me vender uma coisa que não é legal. É mesmo muito fácil o mecânico chegar e te vender, porque você precisa da peça XYZ, e você não entende daquilo, né? Você é um executivo, né? Não entende de lanche, cara, você vai comprar, você vai gastar o dinheiro. Passa que quando você tem uma gestão especializada, de pessoas que entendem daquilo, cara, o seu gasto vai ser menor, o teu uso vai ser igual ou maior, porque você tem a noção de escassez. Né? Todo mundo hoje em dia já está na moda, né? O gatilho da escassez. Então, assim, se eu não for na data que eu estou marcado, eu vou perder aquela oportunidade. Então, você vai se priorizar para aquilo. Até força a tirar férias, né? Te força a tirar férias. Às vezes nem precisa tirar férias, você tem um home office, que eu falo para clientes meus, eu falo, olha só, você já imaginou você vai negociar um contrato com um fornecedor ou um cliente teu na tua lancha de 46 pés em Angra? Não vai ser mais fácil, tá com o pôr do sol ali, tomando um vinho, não vai ser mais fácil você fechar um negócio com ele, passando aquela experiência, né? Vai ser mais fácil. Né? Não vai ser mais fácil a história que eu estava contando. Já é sinônimo de sucesso, né? Já é sinônimo de sucesso. Né? A pessoa, para ter um bem daquele, ela tem que ser bem sucedida, né? E para ela ser bem sucedida, ela tem que ser boa no que ela faz. Né? Quem não é bom não é bem sucedido, ponto. Não tem. Se você não trabalha, se você não corre atrás, você não vai ganhar. Então, assim, você passa aquela, digamos, aparência de que
você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa de sucesso, você vai trazer sucesso para mim como seu cliente, né? Então, vamos trabalhar junto nela. Então, o que eu falo para os clientes é isso. E aí, então, enfim, a ideia é essa, a gente compartilhar esses bens para que, primeiro de tudo, né, não é que você, como objetivo primordial, gaste menos, tá bom? O objetivo é que você gaste menos o seu tempo, que, na verdade, é o teu bem mais precioso, né? Dinheiro, se você vende um produto, você vende um serviço, você pode escalar, você vai ganhar mais dinheiro. Agora, tempo não, é limitado. São 24 horas por dia, das quais pelo menos 6 você passa dormindo, né? Se você mora numa cidade como Rio de Janeiro, pelo menos 2 você passa no trânsito. Né? É isso. Então, você tem 16 horas ali para você viver, comer, né? Ir no banheiro, trabalhar e fazer um monte de coisa. Então, você não quer ficar perdendo tempo ligando para a Marina e falar, vocês já adoçaram o motor da minha lancha? Ou, preciso ligar, tá, essa semana eu estou pegando a BMW Z4 que está vindo para o compartilhamento. Primeiro problema que eu estou tendo preciso arrumar um lugar para fazer a vitrificação da pintura, que é uma proteção que você faz na pintura. Uhum. Já liguei para 3 lugares diferentes. Não seria mais fácil eu ter uma empresa que simplesmente já sabe qual é o melhor lugar, já entende quais são as melhores técnicas. Eu precisei ter 3 caras diferentes me explicando quais são as técnicas de vitrificação disponíveis para que... Né? Então, assim, é tempo que você tá perdendo, que eu podia estar com minha família, que eu podia estar passeando, que eu podia fazer o que eu quiser. Um ativo que a gente tem hoje é tempo, né? É literalmente isso. Tudo que você puder fazer para economizar tempo... E de quebra, você vai economizar dinheiro, né? Porque você vai estar compartilhando os custos, que não são baratos, desses bens, você vai estar compartilhando o investimento, né? Então, assim, isso é o que a empresa é. Da onde ela veio, eu tinha uma embarcação compartilhada, né? E eu não gostava da ideia de você estar compartilhando aquilo com pessoas que não têm tanto cuidado com o bem. Então, por isso, a gestão profissional ela ainda vai te ajudar a você manter um bem compartilhado. Você imagina, você vai levar a tua esposa um dia na lancha, você não sabe muito bem quem estava ali, e você não tem uma empresa séria fazendo a gestão por trás. Do nada você encontra alguma coisa na lancha, não vou citar nome, mas você encontra uma coisa que você não queria encontrar, né? Não vai ficar legal, né? Imagina você leva o seu filhinho, né? e não vai ficar legal. Então, assim, o nosso mercado, a nossa ideia você vai ter aquele bem compartilhado, mas ele é seu, é como se fosse seu. A partir do momento que você entrou naquela lancha, todo o enxoval lá é o enxoval da tua família, é o enxoval do Gross. Os copinhos vão estar escrito Gross. Ou o que é que você quer escrever. Gosto disso. As toalhas vão estar escrito Gross. O que quer que você queira escrever, né? A gente vai trabalhar com empresa também. Então, a gente vai começar a fazer uma prospecção B2B para que a empresa ela contrate, né, a fração de uma lancha e ela possa dar como prêmio para os seus executivos, como prêmio para os seus funcionários. Gostei disso, hein? Já tem até nome para lancha, tá? Lady Laura, vou botar que nem do Roberto Carlos, né? Quando eu viajava, assim, via as lanches mais maneiras, às vezes, lá em Angra, assim, era do Roberto Carlos. Lá. Lady Laura 1, acho que era Lady Laura o nome, né? 2, 3, 4, 5. Então, a ideia é essa. A ideia é a gente chegar nas casas, né? Então, e aí a casa vem muito também, de novo, da minha família, né? Meu pai já teve casa no Portugalo, que a gente ia a cada 4 meses. Lá na fazenda, eu não vou desde junho do ano passado, e antes disso, eu não tinha ido desde abril do outro ano. Né? Então, enfim, é um ativo que você está perdendo dinheiro, para falar a verdade. Né? Está perdendo muito dinheiro ali. Então, a ideia é, vamos supor, uma casa em Angra, tá? Que eu compartilhe com 8 pessoas. Se eu estou falando de uma casa de 4 milhões, né? Eu vou comprar por 1/8 disso. Né? Eu vou comprar muito mais barato. E com a diferença, se eu quiser, eu reinvisto. Se eu tenho os 4 milhões, eu reinvisto, eu torno aquilo em investimento, né? Em rendimento. Ou se eu quiser, não, eu pego uma casa em Búzios e também uma casa em Balneário Camboriú, né? E outra coisa, sei lá, faço o que eu quiser com o meu dinheiro, entendeu? Não fico com ele sendo investido em tempo ocioso. Que maneiro, né? Na verdade, sim, você cria uma empresa para ajudar as pessoas, né, a terem acesso a alguns ativos que têm um custo alto, mas não tirando a liberdade delas. Não tirando a liberdade, exatamente. Acho que é bem interessante isso, né? Porque quando você compra um ativo muito caro, né, ou você investe muito em alguma coisa, por mais que você ganhe bem, às vezes você perde um pouco da sua liberdade, porque você tem um compromisso com aquela coisa, né? Eu comprei uma casa agora, poxa. Tem que ir, é isso, eu não tô... Tenho que ter um caseiro.
Aí você vai ter que lidar com o caseiro. Aí o caseiro vai embora e vai te botar na justiça. Você fez tudo lá pelo caseiro. Você deu uma moradia para o caseiro dentro da tua própria propriedade e o cara te processa porque você deu uma moradia para ele. Ele vai te pedir, sei lá, porque trabalhou hora extra, porque ele estava lá e vai provar que ele estava lá e a legislação trabalhista não favorece, né? Então, e aí, como é que você vai fazer? Tu vai ter que lidar com um processo trabalhista. No meu caso, eu tive um processo trabalhista em Rio Preto, por conta da fazenda. Eu tive uma audiência em Rio Preto. Quanto tempo eu perdi para ir numa audiência em Rio Preto? Perdi 2 dias de trabalho, que eu tive que ir um dia, foi um dia de semana, né? Tive que ir num dia na audiência e no outro dia voltar. Então, dormi lá, né? Porque a audiência, sei lá, 3 horas da tarde, né? Tô como ir e voltar no mesmo dia. Né? Essas coisas atrasam também. Então, enfim, a ideia é essa, né? Trazer a facilidade. Você vende praticidade, né? Praticidade. Comodidade. Vende praticidade, vende liberdade, vende... eu costumo falar que são os 7 pecados capitais, além disso, né? Luxúria, você vende a gula. Olha aí, Djaman. Olha aí, Djaman. É ele mesmo. Você vende a gula, o sexy cover, né? É ele mesmo. Então, enfim, a gente vende tudo aquilo. E a criança interior, que ele fala também. Então, é tudo isso. A ideia é essa, da Unique. Muito bacana. Bem legal. Bem interessante. Quem quiser, só falar. E são 3 empresas com segmentos distintos. Segmentos distintos. Com atividades distintas e talvez que estejam passando por momentos distintos na pandemia. Porque o material de construção cresceu, o Botoclinic estava fechado, você iniciou um novo processo. Em momentos completamente diferentes, públicos completamente diferentes, funcionários completamente diferentes. Né? A minha funcionária as funcionárias não, né? As funcionárias, eu tenho 3 funcionários, uma gerente e 2 vendedoras, e são 4 prestadores de serviço. Né? Então, das prestadoras de serviço, a gente está falando de 4 pessoas com graduação, pós-graduação. Uma tem especialização em Harvard, a outra é Nova York. Então, assim, são pessoas de alto grau de capacitação, né, que tem na Botoclinic. Quando a gente fala do mercado de construção, a gente está falando de pessoas que têm uma escolaridade, isso não é uma diferença de melhor ou pior, mas é um nível de escolaridade mais alto e outras com nível de escolaridade mais baixo. Né? E a forma de você gerir essas pessoas é diferente. Não adianta você achar que a conversa é a mesma. A conversa ela é diferente, ela tem que ser diferente, porque ela tem que ser de acordo com o público, né? Igual qualquer conversa de venda, igual conversa de fornecedor, sim, compra, etc. Vai ter que se adequar. Então, esse é um desafio que, para mim, é formidável na gestão desses 3 negócios. Qual foi a conversa mais difícil que você já teve? Cara, foi com a pessoa mais capacitada ou foi com a pessoa menos capacitada? Com menos capacitada. As conversas com as pessoas mais capacitadas, elas são levadas num nível de teste que te estressa muito. Mas com as pessoas menos capacitadas, né, elas mexem com o teu próprio interior. Porque uma coisa é eu falar com uma pessoa que tem a mesma escolaridade que eu, e outra coisa é eu falar com uma pessoa eu tenho que pensar que essa pessoa não tem a mesma escolaridade que eu, ou seja, ela não tem a bagagem que eu tive para entender o mundo da forma como eu entendo. Então, eu tenho que adequar meu próprio speech para essa pessoa, para que ela entenda. Então, os exemplos são diferentes, né? As consequências são diferentes, as causas são diferentes, os motivos são diferentes. Uma coisa é você estar lidando com uma pessoa que mora numa comunidade e chega atrasada, porque ela tem que acordar às 4h30 da manhã para trabalhar, e ela, enfim, tem que pegar 3 conduções lotadas no meio da pandemia. Todo mundo sabe como é que estão as situações dos BRT. Muitas vezes BRTs parados. Essa é uma conversa. Outra conversa é você conversar com uma pessoa que mora a 10 minutos do trabalho e chegou atrasado porque, enfim, foi desleixo, ou porque não se programou, ou por qualquer outra coisa. Né? São conversas diferentes. O resultado é o mesmo, os 2 chegaram atrasados, mas a tua percepção... Você tem que ter uma empatia para entender tudo. Daquilo tem que ser diferente. E a tua forma de discursar para essa pessoa tem que ser diferente, senão você vai trazer não um aliado para perto de você, mas você vai trazer um inimigo. Você falou de aliado, me lembrou de um outro ponto que você trouxe durante a conversa. A gente tem falado muito com franqueadoras, com franquias, né? E a gente tem percebido um impasse em relação ao marketing.
da franqueadora, com os objetivos da franquia, e você tem uma franquia e faz parte do marketing da franqueadora, né? Como está sendo para você intermediar esses objetivos? Em bom português? Claríssimo. Inferno. Aqui a gente joga dessa forma. Pode até falar palavrão. Fala, porra, tá uma merda. Não, tá uma merda. Pelo seguinte, eu entendo todos os franqueados. Imagina. Porque eu sou franqueado. E eu entendo a franqueadora. Porque eu tô do lado da franqueadora. Então você fica no meio do fogo cruzado, né? É igual aquele... Tem um viaduto ali na... Eu esqueci que tem 2 favelas que sempre entram em conflito. A pessoa fica ali no meio. Rocinha e Vidigal. Não, lá na Zona Sul, acho que é perto de onde tem a Cidade Nova ali. Eu não lembro. Enfim. Mas ali tem quando você vai entrar acho que pro Santa Bárbara ali. Gente, eu sei. Já tá vindo aqui. Enfim. Turano e tem o Turano lá e tem uma outra também, que tem tiro direto lá do lado. Enfim, mas a ideia é, você tá no meio do fogo cruzado, né? E o franqueado, ele espera que você, como representante dele, esteja lá defendendo os interesses dele, e eu estou de fato defendendo os interesses dos franqueados, e por outro lado, a franqueadora quer que você esteja frente aos franqueados, defendendo os interesses da associação de marketing. Né? E a gente está passando pela pandemia, é muito difícil, está todo mundo nervoso. Tá todo mundo A gente teve, cara, Manaus ficou fechado, sei lá, 2 meses. São Paulo ficou fechado um tempasso. Porto Alegre ficou fechado um tempasso. O Rio tá fechado agora. Brasília tá fechado, Ceará tá fechado. Então, assim, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. E franqueados, em geral, são pessoas que juntaram dinheiro durante muito tempo para abrir aquele negócio. Uma vez eu ouvi um relato de uma franqueada que falou, olha, eu tenho 40 anos, eu juntei dinheiro a minha vida inteira, fui funcionário seletista, não lembro de onde, e eu peguei tudo que eu tinha para montar esse negócio e agora eu não tenho apoio da franqueadora, porque a franqueadora não faz o marketing decente toda hora, não está no BBB, foi o que a gente falou antes, né? O pessoal quer ver a gente nos maiores canais. Também quero, mas isso custa dinheiro, né? Não tem uma garota propaganda, não tem, sei lá, outdoor, não tem buzzdoor, não tem não sei o que lá, só está fazendo campanha de mídia social, né, de marketing, de Instagram e Facebook. E todas as campanhas são dando desconto que queima a margem do franqueado. E a franqueadora continua recebendo o mesmo percentual de royalties, né? A gente tem que lembrar que a franqueadora recebe o mesmo percentual de royalties, só que é sobre o seu faturamento. Se o seu faturamento é 20% mais baixo, significa que o da franqueadora também é 20% mais baixo. A margem deles não muda, mas eles dependem que os franqueados vendam muito para que eles possam pagar o próprio... E aí, de novo, né, se torna uma faca de 2 gumes para a franqueadora, porque se ela tem menos royalties, ela tem menos dinheiro para investir em suporte ao próprio franqueado. A franqueadora ela sobrevive da venda do franqueado, são uns 7%, 5,5% de royalties e 1,5% de fundo de propaganda, um negócio desse. Então ela sobrevive daqueles 5,5%. Né? Se a pessoa não está pagando, como é que vai ter um time de marketing? Né? Maravilhoso, foda. Como é que eu vou contratar uma África? Como é que eu vou contratar uma Artplan, uma agência daquelas... BPD. Não tem dinheiro para contratar BPD. Então, enfim, se o franqueado não está em dia, não está pagando, não tem como o próprio franqueado crescer. Né? Então fica aquela dualidade, né? A gente tem reunião toda terça-feira, mudou para 15 dias, para discutir as questões de marketing. É sempre a mesma coisa. Isso com os franqueados e a franqueadora? Não, é a associação. Aí temos 2 diretores pelos franqueados e 4 conselheiros. Tá? Os diretores têm o poder de criar ações, tal. Os conselheiros são ouvidos para que, enfim, né, traga sempre os interesses dos franqueados. Né? E o desafio é grande, o desafio é enorme, porque é a briga. A franqueadora não me dá marketing decente. Aí a franqueadora fala, o franqueado não implementa o marketing que eu coloco. Se ele não implementar o marketing que eu coloco, ele não vai ter venda. E enfim, fica essa faca do assim. Minha visão, tá? De novo, como eu falei, traz o cara para perto. Não adianta você ficar brigando com o franqueador, porque ele quer ver teu sucesso, ele não quer ver tua ruína.
Ele não quer ver tua ruína, ele quer ver teu sucesso. O sucesso dele depende do teu sucesso. Então traz o cara para junto e fala, porra, manda um e-mail, manda uma carta, manda o que quer que seja, fala com o cara. Entendeu? Não, às vezes, se você tá desconfiado em mim como teu representante, vai lá, fala com o cara. Não tem problema nisso. É curioso você falar isso, né? Porque você tinha perguntado no começo como é que a gente atuava, né? Eu estava te explicando antes. Que eu não vou repetir aqui porque eu não foco do programa, mas se vocês quiserem saber mais, ibpd.digital, bota lá que você acha o site. Mas muitas vezes a gente entra dessa forma, né? Porque tem esse conflito. Eu falei que primeiro tem um setup lá que a gente faz na franqueadora, né? Muito voltado para isso. Porque às vezes não adianta a franqueadora falar com o franqueado. Porque um já está com um clima de ele é contra mim, ele não me escuta e tudo mais. Então precisa ter um terceiro, né? É quase aquele processo no direito de arbitragem, né? A gente faz uma arbitragem ali, um conciliador para poder... É o mediador que você estava contando no início. Mediador. Fazer isso tudo acontecer. Muitas vezes a gente entra dessa forma, fazendo essa ação toda. Claro que trabalhando marketing digital, trabalhando todo esse processo todo, mas precisa de um trabalho quase... Não sei se é... Eu brinco que já falaram, numa das consultorias, falaram, cara, vocês são psicólogos. Eu falei, eu sou o quê? Ele, só que você é psicólogo de CNPJ, né? Eu falei, cara. Porque às vezes é necessário passar por isso para poder entrar nessa outra etapa. Mas aí, e o lado digital? Como é que você está trabalhando nesse universo todo, né? Porque na pandemia, com as portas fechadas, né? E até... Para quem tem loja de rua, acho que até mais, né? Loja de shopping, por exemplo, o shopping está fechado agora. O shopping está fechado. O cara não pode abrir. Loja de rua você não tem mais circulação, diminuiu tudo. Tá fechado também. O que tem loja de rua de steppers, no nosso caso, tá fechado. Como é que a gente fez? Tá? Lá, desde que começou a pandemia, a gente começou a implementar um programa de vendas online. Né? Então, a gente trouxe para junto da gente a PagSeguro. A PagSeguro implementou o sistema de link de pagamento. Né? Isso a franqueadora que ajudou, tá? Então, assim, fica de novo aquela coisa, a franqueadora não ajuda no marketing. Foi a franqueadora que criou isso. Tá? Mas não é mais que obrigação, mas fez. Então, você ter obrigação e você executar tem um vale enorme. Né? A franqueadora foi lá, criou esse programa e a gente começou a fazer as vendas online. Como os shoppings estavam fechados e a gente não estava pagando, né? Teve descontos de aluguel, teve prorrogações de aluguel, a gente conseguiu também praticar preços mais baixos. Né? E isso trouxe com que muitas pessoas fizessem o pagamento desse link. Elas têm 1 ano para fazer, tá bom? A partir do momento que elas pagaram. Eu tive um caso recente de uma cliente que falou, Igor, mas passou 1 ano, só que eu sou idosa, eu não saio de casa há 1 ano. Eu falei, não tem problema, a senhora fica com o seu link, não tem data de expiração, tá bom? Nesse caso da senhora, enfim, eu sou empático com a situação, fica tranquilo. Se fosse meu pai e minha mãe também gostaria que não fosse, né? E aí, enfim, ela foi lá e fez. No mesmo tipo de parcelamento em 12 vezes, etc. A penetração disso está sendo... É óbvio que não é igual você ter um ponto de venda, tá bom? Ainda mais para o caso de serviço. E aí, aqui, vai de novo, né? Uma crítica muito dura que eu fiz à Prefeitura do Rio de Janeiro quando mandou diminuir os horários pela primeira vez. Eles mandaram diminuir o horário de produto, venda de produto, se eu não me engano, de 12h às 8h e serviço de 8h às 5h. Quem vai fazer um serviço no horário de trabalho? 8h às 5h, horário de trabalho. Você vai no salão entre 8h e 5h, não vai. Então, foi uma medida que não descalabro, foi sem pensamento, né? Foi uma ignorância do prefeito do Rio de Janeiro. E da comissão lá que o assessora, enfim. Agora eles parece que vão acertar, porque eles trocaram. Né? A gente vai reabrir sexta-feira, e aí o horário agora vai ser de 12h às 9h. Isso, de 12h às 21h. 12h às 9h. Então agora, parabéns, está certo. Para o serviço, isso é muito melhor. Né? As pessoas estão buscando, entendeu? E elas vão fazer. Elas não vão deixar de fazer. O setor de estética, vocês me mandaram umas coisas para pensar antes, né, do nosso bate-papo, e uma das conversas foi o que eu vejo para esse setor. Né? O que eu vejo é um pouquinho menos relevante do que a XP Investimentos, né, bilionária, vê. O que a XP vê, né, fez com que ela investisse um aumento da possibilidade de crescimento nesse segmento de mais de 400%.
tá bom? E eu te fazer uma provocação. Você já fez Botox? Não fiz. Eu já fiz Botox depois que eu tive a empresa. Antes de ter a Segundo a minha empresa, esposa, eu nunca não fiz. preciso. Vê aí, o que vocês Não, acham? tá bom. Vê o que vocês acham e comenta aqui. Mas ela quer fazer preenchimento em mim. Eu já fiz Pra tirar a olheira. 5 ou 6... A Glaucia vai me desculpar. Glaucia é a doutora que fez em mim, que vai me desculpar se eu errei, mas 5 ou 6 ml de preenchimento, tanto para tirar essa aparência de cansado, né? Aqui na região do malar e aqui. E eu fiz o Botox 3 ou 4 vezes. Tudo isso depois do que eu tive a clínica, né? A Botoclinic. O que eu quero dizer com isso? O homem, ele não procura isso. Até o momento que ele conhece. Pô, vou te falar que tem muito que procura, cara. Pouco. Vou te falar que... Tem, mas é pouco. Mas em comparado ao público feminino... Não, comparado ao público feminino é muito 90% pouco. Mulher, 10% homem. Eu sei porque eu tô na ponta, eu vejo. Sabe o que acontece muito agora? Tem muito marido querendo fazer antes da esposa, aí o marido vai. Aí quando ele fala pra esposa, fui fazer Botox, eu fiz Botox, na hora a esposa marca pra mim também, como assim? Como assim você vai fazer, eu não vou? Você tá maluco. É. Aí já marca o casal inteiro. Mas tá aumentando bastante a preocupação estética, até por conta desse momento que a gente está se vendo. A gente está se vendo na tela do celular, na chamada, está se vendo na tela do Zoom, ou do aplicativo do Teams, do Google Meet, o que você usa o tempo inteiro. A gente está olhando para nossa cara o tempo inteiro. Então, assim, a gente está reparando mais. Né? Eu não ficava me olhando no espelho o dia inteiro. Hoje eu tenho um espelho ali na minha frente, o dia inteiro. que eu estou me vendo o dia inteiro. E esse do A Gente Se Vendo é muito interessante. Foi uma campanha que a gente fez em abril ou maio do ano passado, não me lembro agora, que foi a campanha do terço superior da face. Se eu colocar... Minha máscara tá por aqui. Se eu colocar essa máscara aqui, tá? Rapidinho. O que a gente está vendo? É a testa. Sim. Só. A única coisa que você está vendo na pessoa nesse momento é a testa. Então... a gente fez essa campanha, né? Valorize o teu terço superior. Ele é a única coisa que você está vendo nesse momento, que você está usando máscara. Então, faça seu Botox, tal. Pague lá 12 vezes sem juros. Foi uma campanha, cara, que foi muito legal. As pessoas começaram a... Aí já foi uma campanha de awareness, né? A gente trazendo para as pessoas, criando a necessidade para a pessoa falar, isso aqui é o que você vai ver agora. Né? Então, enfim, deu bastante certo. Sim, Igor. E dentro de toda essa sua jornada, a gente está chegando já, infelizmente, ao fim desse podcast. A produção aqui do lado está assim. Vai ficar muito longo. A hora passa que a gente nem percebe, né? É tão gostoso. Falei que passa muito rápido aqui, cara. Sim, sim. O que você percebeu dentro desse momento, né? Se a gente puder, inclusive, puxar para esse lado do marketing, da franqueadora, o que você percebeu que vocês fizeram que deu muito certo para deixar de dica para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo agora? Desde o começo, eu vou fazer aqui de novo um merchan, não conheço, tá? Mas eu já li 2 livros dele e assisto basicamente todas as lives. Tem um rapaz chamado Alfredo Soares. Ele Sim. É muito bom. E no começo... Ano passado ele recebeu o nosso prêmio, inclusive. Nós tivemos cara, o Alfredo é amigão, cara. O Alfredo, a gente já viajou junto para Portugal, tem história. A gente patrocinou o evento dele, lançamento do livro, tava lá também. Bora Varejo? Muito bom. O Grossi entregou para ele o prêmio de presença digital do ano de 2020. Ele recebeu o prêmio. Ele. O Alfredo é parceirão nosso. Na época lá do começo da pandemia, ele fez várias lives com várias pessoas, né? Luiz Helena Trajano, Nizam, fez com o Medina. Fez comigo, a gente fez live junto. Legal. E aí, uma das coisas que ele falou é o seguinte: não deixe de cuidar do seu cliente nesse momento. O cliente, ele vai esquecer daquele que não ficou ligando para ele, nem que seja para falar, não é para vender, não. Para mandar, pô, espero que você esteja bem, tua família esteja bem, o momento é difícil, espero que você esteja com saúde, tá bom? Conta com a gente, se você precisar, tal. Então, assim, o que deu mais certo nesse momento foi que lá no começo, né, a gente, assim que começou a pandemia, primeiro a gente cuidou dos funcionários, a gente não demitiu ninguém, tá? A gente não colocou as pessoas de férias lá no começo, tá bom? Mantivemos lá as pessoas. A gente tinha bastante caixa na época para queimar, para fazer isso. Agora a gente teve que colocar de férias porque as coisas se dificultaram, mas faz parte do jogo, né? Mas não demitimos ninguém, né? E essas pessoas que não foram demitidas, elas
mesmo tiveram o carinho pelos clientes. Então, ligaram para os clientes, mandavam mensagem para os clientes. A gente montou as listas de transmissão e começou a mandar para esses clientes mensagens de apoio, né? mensagens de carinho. Então, o primeiro ponto do marketing foi isso. Isso depois veio com as campanhas. Você fez isso tanto na Botoclinic quanto de materiais de construção nesse primeiro trimestre? Não. Acontece, o material de construção ele ficou fechado só 2 semanas. Tá? E a demanda pelo material de construção aumentou, porque as pessoas estão em casa. Né? Então, as pessoas estão em casa, elas estão cuidando das suas casas. Né? Você tá trabalhando no escritório o dia inteiro, você não está vendo que tem um furo na parede, não sei o quê. Mas se você está em casa, né, você está vendo aquilo e você quer consertar aquele pequeno vazamento, né, trocar aquela tomada que aconteceu comigo. Eu me mudei para o meu apartamento, deixei 2 tomadas lá sem trocar, ficaram 1 ano e meio soltos. As tomadas, né? Ficava por trás de um puff e tal. Então, agora eu estava em casa, né? Consertei. Então, no material de construção foi um pouco diferente. Não requereu ter essa parte tanta do cuidado, porque a gente estava em contato com os clientes de qualquer forma. Mas na Botoclinic não, foi uma campanha de cuidado com o cliente. Muito de bacana. Fato. E com essa mensagem de cuidado, de cuide bem do seu cliente, a gente encerra mais um episódio do Digital Club. Igor, foi uma alegria. Paula, que bom ter você aqui. A gente trouxe a Paula para subir o nível. A gente ia começar com a Paula, depois eu ia entrar. Só que a gente achou que ia ter uma queda. Então, dessa forma, para cima sempre. Vamos junto, vamos para cima e vamos conquistar resultado.